Ok, esta é a quarta e última parte deste bloco de videoaulas que apresenta a utilização de bases de dados relacionais como ferramenta de modelagem da informação necessária para que possamos atuar como gestores florestais. A estrutura que construímos na terceira parte gerou como resultado um conjunto de entidades ou tabelas, todas elas de alguma forma interligadas e que nos permite organizar a informação. Entretanto, essas tabelas estão vazias, elas precisam ser alimentadas, precisam ser populadas com informação, com dados. Na nossa apostila, a seção 4.2 trata desse tema de entrada de alimentação das bases de dados. Essa alimentação é feita com um conjunto, utilizando-se um conjunto de comandos SQL específicos para a inserção de informação e também para exclusão de informação. O comando mais apropriado para a inserção de dados é o comando insert. Você se refere à tabela em que essa informação será inserida, ao campo dessa tabela em que o valor de um determinado valor será inserido. Então, esse comando insert na tabela região, no campo desk região, inclui o valor sul, uma palavra, um conjunto de caracteres sul, e esse conjunto de caracteres entra como valor no campo descrição da região, na tabela região. A entrada de um novo valor, acrescido ao que já havia sido incluído antes, pode ser feito por um novo comando, uma repetição do comando, agora acrescentando um novo valor. Então, se executarmos o comando insert into região, descrição de região, o valor leste, teremos agora na tabela região dois registros. O primeiro registro com o valor sul na coluna desk região e um segundo registro com o valor leste na coluna região. Apagar registros em bancos de dados, em bases de dados, é muito simples e ao mesmo tempo bastante temeroso fazer a utilização desse comando, porque da forma como ele funciona, ele pode fazer um belo de um estrago. Delete from região, todos os registros em que no campo desk região aparece a palavra sul, tem como resultado a eliminação dentro dessa tabela de todos os registros com essa propriedade. Além dos comandos insert e delete, a gente tem também o comando update. Update funciona como um mecanismo de atualização ou de alteração de registros já existentes na tabela. Update região faça com que no campo descrição de região exista agora o conteúdo região leste, toda vez que você, no campo descrição região, encontrar a palavra leste. Então vejam aqui que é uma alteração, uma substituição de conteúdo. O que antes era leste, agora passa a ser região leste. Update região, set descrição região igual a região leste, onde descrição região tivesse como conteúdo a palavra leste. Esses então são os três comandos mais comuns e mais usados para inserção de dados, deleção de dados e atualização de dados. Insert, delete e update. Entretanto, esse mecanismo seria muito lento e muito pouco eficiente quando da entrada ou quando da necessidade de fazermos com que a nossa base de dados que está em branco, vazia, totalmente vazia, seja populada, alimentada com um grande bloco de dados. Para facilitar esse processo, criamos em planilha Excel um conjunto de informações que será agora importado para dentro da nossa base de dados. Essas planilhas estão disponíveis no nosso site. Basta vocês fazerem o download da planilha cadastro e o download da planilha inventário. A planilha cadastro contém em cada uma das suas abas o conteúdo que vamos importar para dentro de cada uma dessas tabelas do nosso banco de dados. O processo de importação é bastante simples e depende do local onde a planilha
da qual serão importados os dados está localizada, está armazenada. O processo de importação exige que seja seguida uma certa ordem, caso contrário, a importação pode não ser bem sucedida. Da tabela ou da planilha cadastro, iremos importar para dentro da nossa base de dados informações que irão popular as diferentes tabelas da nossa base de dados. Essas tabelas estão todas criadas. Mas a informação só pode entrar nessas tabelas pelas pontas. O que eu quero dizer com isso? Percebam que se eu tento entrar com dados já num primeiro momento na tabela talhão, a existência de vínculos com outras tabelas força a necessidade de que a entrada de um código nesses campos necessariamente já tenha sido definido em outras tabelas. Portanto, alimentar essa tabela talhão sem antes definir, por exemplo, quais são os códigos possíveis para topografia, microclima e solo, tornaria a migração, a importação de dados para a tabela talhão impossível. Portanto, começar pelas pontas num processo de importação implica, de dados para uma base de dados relacional, implica conhecer a estrutura dessa base de dados e essa importação começar pelas pontas. Então, a ordem que vamos seguir aqui no caso é, primeiro, importarmos os dados para a tabela região, depois para a tabela distrito, depois para a tabela fazenda, depois para topografia, microclima, solo. Aí sim podemos entrar com as informações da tabela talhão. Podemos seguir com o processo de importação de dados, fazendo a transferência dos dados para a tabela MatGen, ciclo e rotação. Depois de termos importado os dados de praticamente todas as tabelas do cadastro, é que nós damos início à importação dos dados das tabelas do módulo de inventário. Não podemos fazer a importação ainda da tabela invecada, porque é uma dependência de definição de códigos que estarão aqui definidos nas parcelas ou nas tabelas anteriores, tabelas de ponta antes da invecada. O processo de importação de dados para as tabelas do módulo inventário pode começar então pela tabela parcela, seguido da parcela ou da tabela equipe, medição, nota. Aí sim temos condições de entrar com os dados da tabela árvore. Finalmente, a última tabela que pode ser importada é a tabela invecada. Então, esta é a tabela que deve ficar para o fim no processo de importação de dados. Vamos então proceder rapidamente a essa importação. Retornamos quando todas as tabelas tiverem sido importadas para dentro da nossa base de dados. Começando então a importação de dados da planilha cadastro para dentro da nossa base de dados pela tabela região, passamos para uma segunda tela em que o Access nos diz que na nossa planilha existem várias folhas. De qual folha nós desejamos importar dados? Estamos importando dados para a tabela região. Então, nós temos que procurar aqui dentro da nossa planilha aquela folha que corresponde aos dados correspondentes à região. Ao avançarmos, pede confirmação e a conclusão indica que a importação foi realizada também com sucesso. Concluído o processo de importação de dados, temos uma base agora de informações funcional. Os exercícios que faremos agora consideram a informação disponível nessa base de dados. Se quisermos, por exemplo, ver o conteúdo da tabela árvore, clicamos duas vezes sobre esse objeto, tabela árvore, e vemos aqui que na parcela 3 houve uma primeira medição, na árvore 1
que tem DAP 36,4 e altura 13,2. Foi atribuída a essa árvore a nota 14. Essas notas estão definidas na tabela nota, e a nota 14 significa que essa é uma árvore torta. Podemos conferir também o conteúdo da tabela talhão. O talhão número 1, na fazenda número 1, que tem como nome código de talhão 101, tem área de 19,44 hectares, pertence ao sítio de número 32, o código de topografia é 1, o código de microclima é 8 e o código de solo é 8. Qual é o código de microclima 8? É só conferir aqui agora na tabela de microclima que o código 8 corresponde a uma situação de face sul, mal drenada e exposta a ventos. Bem, entremos agora na parte mais interessante, provavelmente, desse conjunto de vídeo-aulas. O objetivo agora é apenas realizarmos alguns dos exercícios apresentados na apostila para que nos acostumemos com o ambiente de execução desses comandos, mais uma vez. A seção 4.3 da nossa apostila elabora uma série de consultas, começando das mais básicas e simples até consultas mais elaboradas ao fim da sessão. Uma primeira sugestão de consulta é que nos seja, por exemplo, fornecido o código das equipes que fizeram medições posteriores a uma certa data. A consulta já está preparada aqui na apostila, basta apenas copiar, não nos esquecendo de tirar essa numeração que aparece aqui à direita. E o que esse comando irá fazer é nos informar qual é o código da equipe e a data em que foi feita a medição, posterior à data de 1 de janeiro de 1999. O comando pede que sejam apresentados todos os registros, código de equipe, data de medição, da tabela medição, onde data de medição é maior do que um determinado valor. Toda vez que formos fazer algum tipo de consulta ao banco, é importante, é útil termos em mãos uma representação gráfica ou uma representação de um diagrama da nossa base de dados. Estamos consultando ou fazendo uma consulta na tabela medição. A tabela medição tem 4 campos: identificador de parcela, um número de medição, a data da medição e o código da equipe. Esta sentença é muito simples, ela pede apenas então que apenas dois campos dessa tabela medição seja nos apresentado o conteúdo desses campos, os registros que apresentam uma data de medição posterior a janeiro de 1999. Se antes de fazermos a consulta nós abrirmos a tabela de medição, veremos que existem várias datas que são anteriores a 1999. Temos aqui datas de medição 1991, 92, 93 e assim por diante. São muitos os registros, temos 170 registros nessa tabela. Queremos apenas aqueles que têm medições realizadas depois de janeiro de 1999. Ao executarmos esse comando, o resultado já nos é apresentado, como esperávamos, apenas código de equipe e data de medição e apenas aquelas superiores à data pedida. Para voltarmos novamente à sentença que gerou esse resultado, modo de exibição, modo SQL, e podemos aqui ficar alternando entre a sentença que gera um determinado resultado e o próprio resultado. Um outro exercício simples e interessante é que às vezes o que queremos é simplesmente contar o número de observações que atendem uma determinada condição. Aqui queremos então que sejam apresentadas, ou nos seja dito quantas são, count, todas, o asterisco significa todos os registros, conte todos os registros, onde a data de medição é maior do que 1º de janeiro de 1999, e apresente esse resultado com um título que é definido entre colchetes aqui. Então, o resultado dessa expressão
é apenas um único campo, uma única célula, com o título Medições após 1/1 de 99 e o número de observações que atende àquela condição é 33. Um comando SQL agora um pouquinho mais elaborado envolve informação disponível em diferentes tabelas. No caso aqui, nós queremos da tabela medição apenas o conteúdo do campo data medição, da tabela árvore queremos apenas o identificador de parcela e queremos número árvore, DAP, altura e a nota de quais tabelas. Essas informações estão disponíveis nas tabelas medição e árvore e a condição é de que a parcela na tabela medição seja igual à parcela na tabela árvore. Estamos aqui usando uma relação existente entre essas duas tabelas. Ao mesmo tempo que ID parcela tem que ser igual a ID parcela nas duas tabelas, o número da medição tem que ser igual também nas duas tabelas. E a data de medição esteja entre 1º de janeiro de 95 e 12 de dezembro de 95. Queremos que o resultado seja apresentado em ordem ascendente pelo resultado data de medição ou data medição. Como resultado, temos aqui que para uma determinada data foi medida uma determinada parcela, onde foram observadas, onde para a árvore 34 foi observado um determinado DAP, a altura não foi medida e o código de nota é 0. A ordem foi ascendente para a data. Como vimos, tivemos como resultado um número de DAP bastante alto. Na verdade, os dados registram medidas de CAP, circunferência à altura do peito, e não de diâmetro à altura do peito. Então, para que isso fique claro, por exemplo, numa consulta, nós poderíamos dizer que queremos a contagem de DAPs, e aí, ao invés de apresentado o nome que aparece na base de dados como nome daquele campo, podemos alterar o cabeçalho do resultado, número de CAPs, quantidade de circunferências à altura do peito medidas, qual o valor mínimo do CAP observado, qual a média desses CAPs, qual o valor máximo desses CAPs, qual o desvio padrão, quantas alturas foram medidas. Da mesma forma, pedimos para calcular o mínimo, a média, o máximo e o desvio padrão. Então, aproveitamos aqui para introduzir alguns operadores do comando select que já nos fazem cálculos para totais ou grupos de informações escolhidas de um conjunto de árvores específico do nosso banco de dados. E o resultado aparece em um conjunto, em uma única linha. Então, 850 medições de CAP são observadas no banco, o mínimo é 18, o valor da média é de 50,44, circunferência à altura do peito média 50,44, o máximo é de 74, o desvio desses CAPs é 8,7, foram 284 medições de altura. Um último exercício, antes de encerrarmos esse bloco de videoaulas, trata do exemplo 447 da nossa apostila, que pede o cálculo do DAP médio das medições realizadas no ano de 1995 por tipo de solo. Como resultado dessa consulta, que nos pede para listar os diferentes tipos de solo, sob o título solo, calculando o DAP médio medido em 1995, nesse caso eu quero DAP, então eu preciso pegar o que é CAP no nosso banco e dividir por π, e a média de todas essas árvores que serão retornadas pelo sistema. O resultado aparece aqui, são apenas duas colunas para cada tipo de solo encontrado no banco. Então, eu tenho o latossol vermelho-amarelo de baixa, a vermelho-amarelo de média e o latossol vermelho escuro de alta fertilidade. E os DAPs médios observados em 95
foram de 16 para amarelo de baixa fertilidade, 15,46 para o amarelo de média fertilidade e 16,45 para o vermelho escuro de alta fertilidade. Esse exemplo, então, ilustra o cálculo que foi feito para cada árvore, a média do resultado desse cálculo, e esse exercício ilustra bem a forma como foi necessário vincular informação existente na base de dados para que, por solo, eu tenha o resultado desejado. Essa vinculação exigiu várias pontes, várias conexões entre tabelas, como podemos ver aqui no nosso diagrama. A informação de solo está nessa tabela e eu preciso percorrer todas essas inter-relações para chegar numa determinada medição que aparece nessa tabela árvore. Então, através deste campo ID parcela, eu posso chegar à medição em que várias árvores foram ou tiveram o seu CAP, de fato, medido no campo. Árvores que numa mesma medição tiveram, e numa mesma parcela, tiveram o CAP registrado, recebem agora o cálculo exigido pelo comando SQL. E o cálculo é árvore CAP divide por P para que eu tenha DAP. E calculo a média desse valor, dessa média de várias árvores. Como resultado, temos então os valores já comentados anteriormente. Bem, eu espero com esses poucos exercícios tê-los estimulado a investigar e a explorar os vários outros exercícios e sugestões de uso dos comandos SQL para extração de informações muito úteis, muito importantes para o gestor florestal. Bom trabalho a todos e até a nossa próxima aula.